O livro de Jasher, parte 12, capítulo 39. Os filhos de Jacó destroem as cidades de Canaã e matam seus habitantes. 1. E quando os filhos de Jacó saíram da cidade de Sartum, eles tinham percorrido cerca de 200 côvados quando se encontraram com os habitantes de Tapinash vindo na direção deles, para lutar com eles, porque eles tinham ferido a seu rei de Tapinash e todos os seus homens. 2. Então, todos os que restaram na cidade de Tapinash saiu para lutar com os filhos de Jacó. E eles pensaram em devolver o saque e os despojos que tinham capturado na cidade de Chazar e Sartom. 3. E o resto dos homens de Tapinash lutou com os filhos de Jacó naquele lugar. E os filhos de Jacó feriram-nos, e eles fugiram. E eles os perseguiram até a cidade de Arbelã. E todos eles caíram diante dos filhos de Jacó. 4. E os filhos de Jacó voltaram e vieram a Tapinash, para tirar o despojo dos de Tapinash. E quando eles vieram para Tapinash ouviram que o povo de Arbelã tinha ido ao encontro deles para salvar o despojo de seus irmãos. E os filhos de Jacó deixaram 10 de seus homens em Tapinash para saquear a cidade, e saíram em direção às pessoas de Arbelã. 5. E os homens de Arbelã saíram com suas esposas para lutar com os filhos de Jacó, pois suas esposas eram experientes em batalha. E eles saíram, cerca de 400 homens e mulheres. 6. E todos os filhos de Jacó gritaram em alta voz, e todos eles correram para os habitantes de Arbelã, e com uma grande voz e tremenda. 7. E os habitantes de Arbelã ouviram o barulho dos gritos dos filhos de Jacó, e seus rugidos como o ruído de leões e como o bramido do mar e suas ondas. 8. E medo e terror possuíram seus corações por conta dos filhos de Jacó. E eles ficaram com muito medo deles, e eles recuaram e fugiram de diante deles para a cidade, e os filhos de Jacó perseguiram-nos até a porta da cidade, e vieram sobre eles na cidade. 9. E os filhos de Jacó lutaram com eles na cidade, e todas as suas mulheres estavam envolvidas e atirando contra os filhos de Jacó. E o combate foi muito grave entre eles, durante todo o dia até a noite. 10. E os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles. E os filhos de Jacó quase pereceram na batalha. E os filhos de Jacó clamaram ao Senhor e foram prevalecendo até a noite. E os filhos de Jacó feriram todos os moradores de Arbelã ao fio da espada, homens, mulheres e pequeninos. 11. E também o restante das pessoas que fugiram de Sartum. Os filhos de Jacó feriram em Arbelã. E os filhos de Jacó fizeram de Arbelã em Tapinash como tinham feito a Chazar e Sartum. E quando as mulheres viram que todos os homens estavam mortos, elas foram para cima dos telhados da cidade e feriram os filhos de Jacó, atirando pedras como chuva. 12. E os filhos de Jacó se apressaram e entraram na cidade e cercaram todas as mulheres e as feriram ao fio da espada. E os filhos de Jacó capturou todo o despojo, rebanhos, manadas e gado. 13. E os filhos de Jacó fizeram a Machinaimá como haviam feito para Tapinash, para Chazar e Shilo. E eles voltaram de lá e foram embora. 14. E no quinto dia os filhos de Jacó ouviram que o povo de Gaás se reunira para batalhar contra eles, porque eles tinham matado o seu rei e os seus capitães, pois havia 14 capitães na cidade de Gaás, e os filhos de Jacó tinham matado todos eles na primeira batalha. 15. E os filhos de Jacó, que cingiram nesse dia de suas armas de guerra, e eles marcharam para a batalha contra os habitantes de Gaás. E em Gaás havia um povo forte e poderoso de pessoas dos amorreus, e Gaás era a cidade mais forte e melhor fortificada de todas as cidades dos amorreus, e tinha 3 paredes. 16. E os filhos de Jacó vieram a Gaás e encontraram as portas da cidade bloqueadas e cerca de 500 homens em pé na parte superior da parede exterior, e a maior parte, um povo numeroso como a areia na praia do mar, estavam emboscados para os filhos de Jacó de fora da cidade, na parte traseira da mesma. 17. E os filhos de Jacó aproximou-se para abrir as portas da cidade, eis que aqueles que estavam na emboscada na parte de trás da cidade saíram de seus lugares e rodearam os filhos de Jacó. 18. E os filhos de Jacó foram envolvidos entre o povo de Gaás, e a batalha estava à sua frente e atrás. E todos os homens que estavam em cima do muro, estavam lançando a partir da parede sobre eles, flechas e pedras. 19. E Judá, vendo que os homens de Gaás estavam ficando muito pesados para eles, deram o mais penetrante e tremendo grito, e todos os homens de Gaás ficaram aterrorizados com a voz de grito de Judá.
E os homens caíram do muro com seu grito poderoso, e todos aqueles que estavam dentro e fora da cidade ficaram com muito medo por suas vidas. 20. E os filhos de Jacó ainda chegaram perto de quebrar as portas da cidade, quando os homens de Gaza atiraram pedras e flechas sobre eles a partir do topo da parede, e os fez fugir do portão. 21. E os filhos de Jacó se voltaram contra os homens de Gaza que estavam com eles fora da cidade, e os feriram terrivelmente, como bater contra cabaças, e não puderam resistir contra os filhos de Jacó, pois o medo e terror se apoderou deles com o grito de Judá. 22. E os filhos de Jacó mataram todos os homens que estavam fora da cidade, e os filhos de Jacó ainda se aproximaram para efetuar uma entrada para a cidade, e lutarem debaixo dos muros da cidade, mas eles não conseguiram, pois todos os habitantes de Gaza que permaneceram na cidade haviam cercado as paredes de Gaza em todas as direções, de modo que os filhos de Jacó não foram capazes de se aproximar da cidade para lutar. 23. E quando os filhos de Jacó se chegavam a um canto a lutar sob a parede, os habitantes de Gaza atiravam flechas e pedras sobre eles como pancadas de chuva, e eles fugiam de debaixo da parede. 24. E o povo de Gaza que estava em cima do muro, vendo que os filhos de Jacó não podiam prevalecer contra eles que sob a parede, provocaram os filhos de Jacó, com estas palavras, dizendo: 25. Qual é o problema com vocês na batalha que vocês não conseguem prevalecer? Vocês podem então fazer a poderosa cidade de Gaza e seus habitantes como vocês fizeram as outras cidades dos amorreus, que não eram tão poderosas. Certamente, contra os mais fracos entre nós, vocês fizeram essas coisas, e os mataram na entrada da cidade, pois ficaram sem força quando eles foram aterrorizados com o som de vossos gritos. 26. E agora vocês, então, são incapazes de lutar neste lugar? Certamente que aqui vocês morrerão todos, e nós iremos vingar a causa daquelas cidades que vocês fizeram em resíduos. 27. E os habitantes de Gaza muito difamaram os filhos de Jacó e injuriados com seus deuses, continuaram a lançar flechas e pedras sobre eles a partir da parede. 28. E Judá e seus irmãos ouviram as palavras dos habitantes de Gaza e sua raiva aumentava, e Judá estava com ciúmes de seu Deus neste assunto, e ele gritou e disse: Senhor, ajuda-nos, envia ajuda para nós e nossos irmãos. 29. E ele correu à distância com toda a sua força, com a sua espada desembainhada na mão, e ele saltou do chão e pelo poder da sua força, subiu na parede, e sua espada caiu de sua mão. 30. E Judá gritou contra a parede, e todos os homens que estavam em cima do muro estavam aterrorizados, e alguns deles caíram do muro para dentro da cidade e morreram, e aqueles que ainda estavam na parede, quando viram a força de Judá, eles ficaram com muito medo por suas vidas e fugiram para dentro da cidade. 31. E alguns foram encorajados a lutar com Judá sobre o muro, e chegaram perto para matar ele quando viram que não havia espada na mão de Judá, e eles queriam expulsá-lo da parede para seus irmãos. E 20 homens da cidade vieram para ajudá-los, e eles tendo cercado Judá, todos gritaram contra ele, e se aproximaram dele com espadas desembainhadas, e aterrorizado Judá, gritou para seus irmãos da parede. 32. E Jacó e seus filhos pegou no arco sob a parede, e feriram 3 dos homens que estavam sobre a parte superior da parede. E Judá continuou a chorar e ele exclamou: Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, livrai-nos. E ele gritou em alta voz contra a parede, e o grito foi ouvido a uma grande distância. 33. E após esse choro novamente ele tornou a gritar, e todos os homens que cercaram Judá sobre o topo da parede estavam aterrorizados, e cada um jogou sua espada ao som dos gritos de Judá e seu tremor, e fugiram. 34. E Judá tomou as espadas que tinham caído de suas mãos, e Judá pelejou com eles e matou 20 de seus homens sobre a parede. 35. E cerca de 80 homens e mulheres ainda subiram o muro da cidade e todos eles cercaram Judá, e o Senhor provocou o temor de Judá em seus corações, e foram incapazes de aproximar-se dele. 36. E Jacó e todos os que estavam com ele pegaram um arco por debaixo da parede, e feriram 10 homens sobre o muro, e eles caíram abaixo da parede, diante de Jacó e seus filhos. 37. E o povo sobre a parede, vendo que 20 de seus homens haviam caído, ainda correram para Judá, com as espadas desembainhadas, mas não podiam aproximar-se dele,
pois estavam apavorados com a força de Judá. 38. E um dos seus homens valentes, cujo nome era Arude, aproximou-se para atacar Judá na cabeça com sua espada, quando Judá apressadamente colocou seu escudo sobre sua cabeça para proteger, e a espada bateu nele e foi dividido em dois. 39. E este homem poderoso, depois de ter atingido Judá, fugiu para salvar sua vida com medo de Judá, e seus pés escorregaram na parede e ele caiu entre os filhos de Jacó, que estavam embaixo da parede. E os filhos de Jacó o feriram na cabeça e o mataram. 40. E Judá estava ferido do golpe do homem poderoso, e Judá tinha quase morrer. 41. E Judá gritou contra a parede devido à dor produzida pelo golpe, e quando Dan ouviu, a sua raiva ardeu dentro dele, e ele também se levantou e, tomando distância, correu e saltou do chão e escalou na parede animado com a sua força e ira. 42. E quando Dan chegou ao topo do muro próximo a Judá, todos os homens que ficaram contra Judá sobre o muro fugiram, e eles foram até a segunda muralha, e eles atiraram flechas e pedras sobre Dan e Judá da segunda parede, e esforçaram-se para retirá-los da parede. 43. E as flechas e pedras atingiram Dan e Judá e quase morreram no muro, e onde quer que Dan e Judá fugissem da parede, eles eram atacados com flechas e pedras a partir da segunda parede. 44. E Jacó e seus filhos ainda estavam na entrada da cidade, embaixo da primeira parede, e eles não foram capazes de usar o arco contra os habitantes da cidade, já que não podiam ser vistos por eles, estando sobre a segunda parede. 45. E Dan e Judá, quando não podiam mais suportar as pedras e flechas que caíram sobre eles da segunda parede, ambos saltaram sobre a segunda parede perto das pessoas da cidade. E quando as pessoas da cidade que estavam sobre a segunda parede viram que Dan e Judá tinham chegado a eles sobre a segunda parede, todos eles gritaram e desceram abaixo entre as paredes. 46. E Jacó e seus filhos ouviram o barulho dos gritos do povo da cidade, e eles ainda estavam na entrada da cidade, e eles estavam ansiosos por Dan e Judá, que não mais foram vistos por eles, estando sobre a segunda parede. 47. E Naftali subiu, animado com seu poder e ira, e saltou sobre o primeiro muro para ver o que causava o barulho de gritos que ouvia na cidade. E Issacar e Zebulon aproximaram-se para quebrar as portas da cidade, abriram as portas da cidade e vieram para a cidade. 48. E Naftali saltou da primeira parede para a segunda, e veio para ajudar seus irmãos, e os habitantes de Gaás que estavam em cima do muro, vendo Naftali, um terceiro que vinha para ajudar seus irmãos, todos eles fugiram e desceram para a cidade, e Jacó, e todos os seus filhos e todos os seus homens servos vieram até a cidade a eles. 49. E Judá e Dan e Naftali desceram do muro para a cidade e perseguiram os habitantes da cidade, e Simeão e Levi estavam de fora da cidade e não sabiam que o portão fora aberto, e saíram de lá para a parede e desceram aos seus irmãos na cidade. 50. E os habitantes da cidade tinham descido para a cidade, e os filhos de Jacó chegaram-se a eles de diferentes direções, e a batalha apertou contra eles de frente e por trás deles, e os filhos de Jacó os feriram terrivelmente, e mataram cerca de 20.000 deles, homens e mulheres, e nenhum deles pode levantar-se contra os filhos de Jacó. 51. E o sangue fluiu em abundância na cidade, e foi como um riacho de água. E o sangue fluiu como um riacho para a parte externa da cidade, e chegou ao deserto de Betchorim. 52. E o povo de Betchorim viu à distância o sangue a fluir a partir da cidade de Gaash, e cerca de 70 homens de entre eles correram para ver o sangue, e eles vieram para o lugar onde o sangue estava. 53. E eles seguiram a trilha de sangue e chegaram à parede da cidade de Gaash, e viram o fluxo de sangue da cidade, e ouviram a voz de choro dos habitantes de Gaash, pois isso subiu ao céu, e o sangue continuava a fluir abundantemente como um riacho de água. 54. E todos os filhos de Jacó continuavam ferindo os habitantes de Gaash, e estavam envolvidos em exterminá-los até a noite, cerca de 20.000 homens e mulheres. E as pessoas de Chorim disseram: certamente este é o trabalho dos hebreus, pois eles ainda estão levando a guerra a todas as cidades dos amorreus. 55. E essas pessoas se apressaram e correram para Betchorim, e cada um tomou suas armas de guerra, e gritaram para todos os habitantes da Betchorim, e também de Girte, para tomarem suas armas de guerra para irem lutar com os filhos de Jacó. 56.
E quando os filhos de Jacó tinham terminado de ferir os habitantes de Gaash, eles caminharam sobre a cidade, para retirar todo o morto. E chegando na parte mais interna da cidade e mais adiante, eles se encontraram com 3 homens muito poderosos, e não havia espada nas suas mãos. 57. E os filhos de Jacó vieram até o lugar onde eles estavam, e os homens poderosos correram deles, e um deles tomou Zebulon, pois viu que ele era um rapaz jovem e de baixa estatura, e com sua força arrastou-o pelo chão. 58. E Jacó correu para ele com sua espada e o feriu abaixo de seus lombos com a espada, e cortou em 2, e o corpo caiu sobre Zebulon. 59. E o segundo abordou e empurrou Jacó para o chão, e Jacó virou-se para ele e gritou enquanto Simeão e Levi correram e feriram-nos sobre os quadris com a espada e derrubaram-o no chão. 60. E o homem poderoso se levantou do chão com ira e animado de poder, e Judá veio sobre ele antes de ele ter ficado de pé, e atingiu-o na cabeça com a espada, e sua cabeça foi dividida e ele morreu. 61. E o terceiro homem poderoso, vendo que seus companheiros foram mortos, correu dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó o perseguiram na cidade. E enquanto o homem poderoso fugia, ele encontrou uma das espadas dos habitantes da cidade, e ele pegou e virou-se para os filhos de Jacó e lutou contra eles com aquela espada. 62. E o homem poderoso correu para Judá, para golpeá-lo na cabeça com a espada, e não havia escudo na mão de Judá. E quando ele foi com o objetivo de atingi-lo, Naftali às pressas tomou seu escudo e colocou-o sobre a cabeça de Judá, e a espada do homem poderoso atingiu o escudo de Naftali e Judá escapou da espada. 63. E Simeão e Levi correram sobre o homem poderoso, com suas espadas e investiram com força contra ele com as suas espadas. E as 2 espadas entraram no corpo do homem poderoso e foi dividido em 2. 64. E os filhos de Jacó feriram os 3 homens poderosos dessa vez, juntamente com todos os habitantes de Gás, e o dia estava prestes a cair. 65. E os filhos de Jacó percorreram Gás e tomaram todo o despojo da cidade, até os pequenos e as mulheres que não morreram. E os filhos de Jacó fizeram a Gás como eles tinham feito a Sartom e Shilo. Capítulo 40. Os reis de Canaã temem os filhos de Jacó e pedem paz. 1. E os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Gás, e saíram da cidade à noite. 2. Eles estavam marchando através da fortaleza de Bet-Horim, e os habitantes de Bet-Horim estavam indo para o castelo para encontrá-los. E naquela noite os filhos de Jacó lutaram com os habitantes de Bet-Horim, no castelo de Bet-Horim. 3. E todos os habitantes da Bet-Horim eram homens poderosos. Um deles não fugia diante de 1000 homens. E eles lutaram nessa noite no castelo, e seus gritos eram ouvidos longe naquela noite, e a terra tremeu com seus gritos. 4. E todos os filhos de Jacó temiam esses homens, pois eles não estavam acostumados a lutar no escuro, e eles ficaram muito confundidos. E os filhos de Jacó clamaram ao Senhor, dizendo: ajuda-nos, Senhor. Livra-nos para que não morramos pelas mãos desses homens incircuncisos. 5. E o Senhor ouviu a voz dos filhos de Jacó e o Senhor causou grande terror e confusão para espantar as pessoas de Bet-Horim, e lutaram entre si, uns com os outros, na escuridão da noite, e feriram-se uns aos outros em grande número. 6. E os filhos de Jacó, sabendo que o Senhor trouxe um espírito de perversidade entre aqueles homens, e que eles lutaram, cada homem com o seu próximo, saíram de entre as bandas do povo de Bet-Horim e se afastaram pela descida do castelo de Bet-Horim, a uma boa distância, e ficaram em segurança com seus jovens aquela noite. 7. E o povo de Bet-Horim lutou toda a noite, cada homem com seu irmão, e o outro com o seu próximo. E eles gritaram em todas as direções sobre o castelo, e seu clamor foi ouvido à distância, e toda a terra tremeu em sua voz, pois eles eram poderosos, acima de todos os povos da terra. 8. E todos os habitantes e reis das cidades dos cananeus, os heteus, os amorreus, os heveus e todos de Canaã, e também os que estavam do outro lado do Jordão, ouviram o barulho da gritaria naquela noite. 9. E eles disseram: certamente, estas são as batalhas dos hebreus, que estão lutando contra as 7 cidades, que vieram a eles, e quem pode estar contra os hebreus? 10. E todos os habitantes das cidades dos cananeus, e todos aqueles que estavam no outro lado do Jordão, tinham muito medo dos filhos de Jacó, pois disseram:
Eis aqui o mesmo será a nós como foi feito a essas cidades, pois quem pode estar contra a sua poderosa força? 11. E os gritos dos Betchorim eram muito grandes naquela noite, e continuaram a aumentar, e feriram-se uns aos outros até de manhã, e muitos deles foram mortos. 12. E amanhã apareceu. Os filhos de Jacó levantaram-se de madrugada e foram até o castelo, e feriram aqueles que restaram dos Betchorim de uma forma terrível, e todos foram mortos no castelo. 13. E o sexto dia todos os habitantes de Canaã viram à distância todas as pessoas de Betchorim mortas no castelo de Betchorim, espalhadas como carcaças de cordeiros e cabritos. 14. E os filhos de Jacó levaram todo o despojo que tinham capturado a partir de Gaz e foram para Betchorim, e encontraram a cidade cheia de pessoas como a areia do mar, e eles lutaram com elas. E os filhos de Jacó as feriram até anoitecer. 15. E os filhos de Jacó fizeram a Betchorim como haviam feito para Gaz e Tapenate, e como haviam feito a Chazar, a Sarton e Shilu. 16. E os filhos de Jacó levaram consigo os despojos de Betchorim e todo o seu despojo das cidades, e nesse dia eles regressaram para casa, a Siquém. 17. E os filhos de Jacó chegaram a casa, a cidade de Siquém, e eles permaneceram na cidade e descansaram da guerra, e passaram ali a noite toda. 18. E todos os seus servos, juntamente com todo o seu despojo que haviam tomado das cidades, deixaram fora da cidade, e não entraram na cidade, pois disseram, porventura pode haver ainda mais luta contra nós, e eles podem vir assediar-nos em Siquém. 19. E Jacó e seus filhos e os seus homens permaneceram naquela noite e no dia seguinte na parte do campo que Jacó havia comprado de Amor por 5 siclos, e tudo o que eles tinham capturado estava com eles. 20. E todo o montante que os filhos de Jacó haviam capturado estava na parte do campo, imensa como a areia na praia do mar. 21. E os habitantes da terra os observavam de longe, e todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Jacó, que tinham feito tal coisa que nenhum rei, desde os dias antigos, tinha feito algo semelhante. 22. E os 7 reis dos cananeus resolveram fazer a paz com os filhos de Jacó, pois eles estavam com muito medo por suas vidas, por causa dos filhos de Jacó. 23. E naquele dia, sendo o 7º dia, Jafia rei de Hebron falou secretamente ao rei de Ai, e ao rei de Gibeão, e ao rei de Salém, e ao rei de Adulam, e ao rei de Laquis, e ao rei de Chazar, e para todos os reis que estavam sob sua sujeição, dizendo: 24. Subam comigo, e vinde a mim para que possamos ir para os filhos de Jacó, e eu vou fazer paz com eles, e formar um tratado com eles, senão todas as suas terras serão destruídas pelas espadas dos filhos de Jacó, como fizeram a Siquém, e as cidades ao redor, como vocês já ouviram falar. 25. E, quando vocês vierem a mim, não venham com muitos homens, mas que cada rei traga seus 3 capitães das cabeças, e cada capitão traga 3 de seus oficiais. 26. E venham todos para Hebron, e vamos juntos aos filhos de Jacó, e suplicar-lhes que eles façam um tratado de paz com a gente. 27. E todos os reis fizeram como o rei de Hebron tinha dito, pois todos eles estavam sob seu conselho e comando, e todos os reis de Canaã se juntaram para ir para os filhos de Jacó, para fazer a paz com eles. E os filhos de Jacó voltaram e foram para a parte do campo que estava em Siquém, pois não confiavam nos reis da terra. 28. E os filhos de Jacó voltaram e permaneceram na parte do campo durante 10 dias, e ninguém veio para fazer guerra com eles. 29. E quando os filhos de Jacó viram que não havia aparência de guerra, todos eles partiram e foram para a cidade de Siquém, e os filhos de Jacó permaneceram em Siquém. 30. E ao final de 40 dias, todos os reis dos amorreus decidiram partir de todos os seus lugares e chegaram a Hebron, a Jafia, rei de Hebron. 31. E o número de reis que vieram a Hebron, a fazer a paz com os filhos de Jacó, foi de 21 reis, e o número de capitães que vieram com eles foi 69, e seus homens eram 189. E todos esses reis e seus homens descansaram no monte Hebron. 32. E o rei de Hebron saiu com seus 3 capitães e 9 homens, e estes reis resolveram ir aos filhos de Jacó para fazer a paz. 33. E disse ao rei de Hebron: vai tu diante de nós com os teus homens, e fala por nós aos filhos de Jacó.
e nós iremos depois de ti, confirmarei as tuas palavras. E o rei de Hebrom assim fez. 34. E os filhos de Jacó souberam que todos os reis de Canaã se tinham reunido e descansavam em Hebrom. E os filhos de Jacó enviaram 4 de seus servos como espiões, dizendo: vão e espiem esses reis, pesquisem e analisem os seus homens, se são muitos ou poucos, e se eles são de número reduzido, e voltem. 35. E os servos de Jacó foram secretamente a estes reis, e fizeram o que os filhos de Jacó lhes ordenaram. E nesse dia eles voltaram para os filhos de Jacó, e disseram eles: nós fomos a esses reis, e eles são poucos em números, e nós os contamos todos, e eis que são 288, reis e homens. 36. E os filhos de Jacó disseram: são poucos em números, portanto, nem todos iremos a eles. E de manhã os filhos de Jacó levantaram-se e escolheram 62 de seus homens, e 10 dos filhos de Jacó foram com eles, e eles se cingiram de suas armas de guerra, porque diziam: eles estão vindo para fazer a guerra com a gente, pois não sabiam que eles estavam vindo para fazer paz com eles. 37. E os filhos de Jacó com os seus servos foram para o portão de Siquém, para diante daqueles reis, e seu pai Jacó estava com eles. 38. E, quando chegaram diante deles, eis que o rei de Hebrom e seus 3 capitães e 9 homens com ele estavam vindo ao longo da estrada para os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó levantaram os olhos e viram à distância Jafia, rei de Hebrom, com seus capitães, vindo em direção a eles. E os filhos de Jacó mantiveram a sua posição na porta de Siquém, e não prosseguiram. 39. E o rei de Hebrom continuou a avançar, ele e seus capitães, até que chegou perto dos filhos de Jacó. E ele e seus capitães se inclinaram para eles no chão. O rei de Hebrom estava sentado com seus capitães diante de Jacó. 40. E os filhos de Jacó lhe disseram: o que se abateu sobre ti, ó rei de Hebrom? Por que decidiste tu vir a nós neste dia? O que queres reclamar de nós? E o rei de Hebrom disse: Jacó, peço-te, meu senhor, todos os reis dos cananeus querem neste dia vir fazer paz contigo. 41. E os filhos de Jacó ouviram as palavras do rei de Hebrom, e eles não aceitaram a sua proposta, pois os filhos de Jacó não tinham fé nele, pois imaginavam que o rei de Hebrom tinha falado enganosamente a eles. 42. E o rei de Hebrom sabia pelas palavras dos filhos de Jacó, que não acreditaram em suas palavras. E o rei de Hebrom aproximou-se mais perto de Jacó, e disse-lhe: rogo-te, meu senhor, para que tenhas a certeza de que todos esses reis vieram a ti pacificamente, que atentes que eles não vêm com todos os seus homens, nem que eles trazem suas armas de guerra com eles, pois eles vieram para buscar a paz do meu senhor e seus filhos. 43. E os filhos de Jacó responderam ao rei de Hebrom, dizendo: manda a todos estes reis, se tu falas verdade para nós, que venham sozinhos diante de nós desarmados, e iremos então saber que eles buscam a paz de nós. 44. E Jafia, rei de Hebrom, enviou um dos seus homens para os reis, e todos eles vieram diante dos filhos de Jacó, e inclinaram-se para o chão, e estes reis sentaram-se diante de Jacó e seus filhos, e falaram-lhes, dizendo: 45. Ouvimos tudo o que vocês fizeram aos reis dos amorreus, com vossa espada e braço muito forte, de modo que nenhum homem pode ficar de pé diante de vocês, e nós estávamos com medo de vocês por causa de nossas vidas, para que não se abata sobre nós como aconteceu a eles. 46. Assim, nós viemos a vós para formar um tratado de paz entre nós, e agora, portanto, haja entre nós uma aliança de paz e de verdade, em que vocês não vão se meter com a gente, na medida em que nós não interferiremos com vocês. 47. E os filhos de Jacó souberam que eles tinham realmente vindo para buscar a paz com eles, e os filhos de Jacó ouviram-os, e fizeram uma aliança com eles. 48. E os filhos de Jacó juraram-lhes que eles não iriam se meter com eles, e todos os reis dos cananeus juraram também a eles, e os filhos de Jacó os fizeram tributários daquele dia em diante. 49. E depois disso todos os chefes destes reis vieram com seus homens diante de Jacó, com presentes em suas mãos para Jacó e seus filhos, e inclinou-se a ele para o chão. 50. E estes reis então exortaram os filhos de Jacó e pediram-lhes para devolverem todo o seu despojo que tinham capturado das 7 cidades dos amorreus, e os filhos de Jacó assim fizeram, e eles devolveram tudo o que tinham capturado, as mulheres, os pequeninos, o gado e todo o seu despojo que tinham tomado,
E eles mandaram, e eles foram embora cada um à sua cidade. 51. E todos estes reis curvaram-se novamente para os filhos de Jacó. E eles enviaram-lhes ou trouxeram-lhes muitos presentes naqueles dias. E os filhos de Jacó despediram esses reis e os seus homens. E eles se foram pacificamente para longe deles, para suas cidades. E os filhos de Jacó também voltaram para sua casa, a Siquém. 52. E houve paz daquele dia em diante entre os filhos de Jacó e os reis dos cananeus, até que os filhos de Israel vieram herdar a terra de Canaã. Capítulo 41. Os sonhos de José. 1. E no final desse ano, os filhos de Jacó partiram de Siquém, e eles chegaram a Hebrom, a seu pai Isaque, e habitaram ali. Mas seus rebanhos e manadas eles alimentavam diariamente em Siquém, pois não havia ali naqueles dias bons pastos, e Jacó e seus filhos e toda a casa habitaram no vale de Hebrom. 2. E foi naqueles dias, daquele ano, sendo o ano 106 da vida de Jacó, no 10º ano de Jacó ter vindo de Padã Arã, que Lia, mulher de Jacó, morreu, e ela tinha 51 anos de idade, e morreu, em Hebrom. 3. E Jacó e seus filhos enterraram na cova do campo de Maquipela, que está em Hebrom, que Abrão tinha comprado dos filhos de Ete, para a posse de um lugar de enterro. 4. E os filhos de Jacó habitaram com seu pai no vale de Hebrom, e todos os moradores da terra sabiam de sua força e sua fama que correra por toda a terra. 5. E José, filho de Jacó, e seu irmão Benjamim, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, eram ainda jovens, e não saíram com seus irmãos durante as suas batalhas nas cidades dos amorreus. 6. Quando José viu força de seus irmãos, e sua grandeza, ele elogiou-os e exaltou-os, mas ele classificou-se maior do que eles, e exaltou-se acima deles. E Jacó, seu pai, também o amava mais do que qualquer um de seus filhos, pois ele era um filho de sua velhice, e através de seu amor por ele, fez-lhe uma túnica de várias cores. 7. E, quando José viu que seu pai o amava mais do que seus irmãos, ele continuou a exaltar-se acima de seus irmãos, e ele trazia a seu pai maus relatos a respeito de seus irmãos. 8. E os filhos de Jacó, vendo toda a conduta de José em relação a eles, e que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente todos os dias. 9. José tinha 17 anos, e exaltava-se diante de seus irmãos, e pensou em elevar-se acima deles. 10. Naquela época, ele teve um sonho, e ele veio aos seus irmãos e disse-lhes seu sonho. E ele disse-lhes, eu sonhei um sonho, e eis que estavam todos atando molhos em um campo, e meu feixe se levantou e colocou-se sobre a terra e seus molhos o cercavam e inclinavam-se para ele. 11. E seus irmãos, respondeu-lhe e disse-lhe, que quer dizer esse sonho que tu sonhaste? Que tu imaginas em teu coração em reinar ou governar sobre nós? 12. E ele ainda veio, e disse a coisa a seu pai Jacó, e ele beijou José quando ouviu estas palavras da sua boca. E Jacó abençoou José. 13. E quando os filhos de Jacó viram que seu pai o havia abençoado a José e tinha beijado ele, e que ele o amava muito, ficaram com ciúmes dele e odiaram ainda mais. 14. Depois disto, José relatou outro sonho e o relatou a seu pai na presença de seus irmãos, e José disse a seu pai e irmãos, eis que novamente tive um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam para mim. 15. E o seu pai ouviu as palavras de José e seu sonho, e vendo que seus irmãos odiavam José por conta dessa matéria, Jacó repreendeu a José diante de seus irmãos por conta dessa coisa, dizendo, que quer dizer este sonho que tiveste? Estás ampliando-te perante os teus irmãos, que são mais velhos do que tu. 16. Tu imaginas no teu coração que eu e tua mãe e teus 11 irmãos viremos a inclinar diante de ti, para o que falas que tu és estas coisas? 17. E seus irmãos tinham inveja dele por conta de suas palavras e sonhos, e eles continuaram a odiá-lo, e Jacó guardava os sonhos em seu coração. 18. E os filhos de Jacó foram um dia alimentar o rebanho de seu pai em Siquém, pois eram pastores ainda naqueles dias, e enquanto os filhos de Jacó apacentavam em Siquém, eles se atrasaram, e a hora de recolher o gado chegou e eles não tinham regressado. 19. E Jacó viu que seus filhos estavam atrasados em Siquém, e Jacó disse para consigo, porventura o povo de Siquém se levantou para lutar contra eles, pois eles se atrasaram neste dia. 20. E Jacó chamou seu filho José e ordenou-lhe, dizendo, eis que teus irmãos estão apacentando em Siquém neste dia,
e eis que ainda não voltaram. Vai agora, pois, e vê onde eles estão, e traz-me de volta a notícia sobre o bem-estar dos teus irmãos e o bem-estar do rebanho. 21. E Jacó enviou seu filho José para o vale de Hebrom, e José veio a seus irmãos em Siquém, e não conseguia encontrá-los. E José subiu sobre o campo, que estava perto de Siquém, para ver onde seus irmãos haviam se dirigido, e ele se perdeu no seu caminho no deserto, e não sabia para que lado deveria ir. 22. E um anjo do Senhor o encontrou vagando na estrada em direção ao campo, e José disse ao anjo do Senhor: Estou procurando meus irmãos. Tu não ouviste dizer onde estão apacentando? E o anjo do Senhor disse a José: Eu vi teus irmãos apacentando aqui, e eu ouvi dizer que iriam se apacentar em Dotã. 23. E José ouviu a voz do anjo do Senhor, e ele foi a seus irmãos em Dotã, e ele os achou em Dotã alimentando o rebanho. 24. E José avançou para seus irmãos, e antes que ele tivesse chegado a eles, eles resolveram matá-lo. 25. E Simeão disse a seus irmãos: Eis aqui o homem dos sonhos, está chegando a nós neste dia, e agora, portanto, virá e vamos matá-lo e lançá-lo em um dos poços que estão no deserto, e quando seu pai o procurar de nós, vamos dizer que uma besta fera o devorou. 26. Mas Rubem, ouvindo as palavras de seus irmãos sobre José, disse-lhes: Vocês não devem fazer isso, pois como poderemos olhar para o nosso pai Jacó? Lançai-o neste poço para morrer ali, mas não estendam uma mão sobre ele para derramar seu sangue. E Rubem disse isso, a fim de livrá-lo de suas mãos, para trazê-lo de volta para seu pai. 27. E quando José chegou a seus irmãos, ele se sentou diante deles, e eles se levantaram sobre ele e agarraram-no e feriram-no lançando para a terra, e tiraram o casaco de muitas cores que ele vestia. 28. E tomaram e lançaram-no na cova, e no poço não havia água, mas serpentes e escorpiões. E José estava com medo das serpentes e escorpiões que estavam no poço. E José gritou em alta voz, e o Senhor escondeu os serpentes e escorpiões nas laterais do poço, e eles não fizeram mal a José. 29. E clamou José para fora do poço a seus irmãos, e disse-lhes: O que eu fiz a vós, e em que pequei? Por que não temem o Senhor a meu respeito? Não sou eu de seus ossos e carne, e não é Jacó seu pai, o meu pai? Por que vocês fazem isso a mim neste dia, e como vocês vão ser capazes de olhar para o nosso pai Jacó? 30. E continuou a gritar e a chamar a seus irmãos, e ele disse: Ó Judá, Simeão e Levi, irmãos meus, me levantem do lugar de trevas em que vocês me colocaram, e venham para que tenham compaixão de mim, ó filhos do Senhor e filhos de Jacó, meu pai. E se eu pequei contra vós, não são vocês os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles viram um órfão e tiveram compaixão por ele, ou um que estava com fome, e deram-lhe pão para comer, ou um que estava com sede, e deram-lhe água para beber, ou um que estava nu, e o cobriram com vestes. 31. E como então vocês irão reter vossa piedade de seu irmão, porque eu sou da vossa carne e ossos, e se eu pequei contra vós, certamente vocês vão fazer isso por causa do meu pai. 32. E José disse estas palavras do poço, e seus irmãos não podiam ouvi-lo, nem inclinar seus ouvidos para as palavras de José. E José estava chorando e chorando na cova. 33. E José disse: Ó, que o meu pai saiba hoje o ato que meus irmãos têm feito a mim, e as palavras que eles têm hoje falado contra mim. 34. E todos os seus irmãos ouviram seus gritos e choro no poço, e seus irmãos foram e retiraram-se da cova, para que eles não pudessem ouvir os gritos de José e sua voz chorando na cova. Continua.